Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Cumprimente alguém do seu lado e diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. Não, ei, olha pra cá, olha pra cá. Assim nem parece que é bom. Você vai abrir o coração, encher o pulmão e falar bem bonito: que bom que você veio. No tempo 3. 1, 2, 3. Que bom. Viu como nós sabemos fazer melhor? Que bom. De mesmo jeito que nós estamos, pega a sua Bíblia na sua mão. Capítulo de número 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Ficou bom? Baixa só mais um pouquinho o som. Ficou bom? Só manter. Capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler o verso de número 10 e o verso de número 11. E logo em seguida leremos o verso de número 16. Uma alegria do meu amigo, pastor Davi, já é da nossa família em São Paulo. Homem de Deus, que Deus tem usado de maneira toda especial. E toda vez que eu venho aqui, eu falo para ele ir embora para São Paulo de novo. E ele fica bravo comigo de tanto que ele ama vocês aqui. Mas nós também amamos ele lá, por isso que eu venho aqui fazer um apelo. Davi, vamos embora. A obra aqui já venceu, o tempo já acabou. Ele diz: não, agora quer abrir mais uma obra. Qual é a cidade que abriu, pastor? Sarutaiá. Qual outra? Irapé. Disse: agora que o negócio está crescendo, é o tempo de Deus para me estar aqui. Seja Deus louvado pela vida do pastor Davi. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus continue te abençoando de uma maneira toda especial. Gosto muito de ouvi-lo ministrar, ele sabe disso. Esses dias ele esteve comigo em Atibaia e eu fiz uma surpresa. Na hora que me entregaram o microfone para pregar, eu passei para ele e disse: prega, pastor. Ele suou, mas pregou muito, com muita autoridade, ousadia. Deus abençoe os obreiros, os pastores, a minha retaguarda, os que cantaram. Eu não sei o nome de todos, então quero agradecer a todos em nome de Jesus. E essa dupla maravilhosa é Sara e Otoniel, ou Otoniel e Sara? Como que é que fala? Sara e Otoniel. Primeiro você então. Olha aí, tá vendo? Hoje é dia das mulheres, a gente perdoa. Feliz dia das mulheres para todas. As mulheres podem dizer amém? Amém! Isso. Capítulo 17, verso 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos repetir o verso 11, vamos lá? 1, 2, 3 e... ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu. Não, vamos ver bonito, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Vocês vão entender algo profundo de Deus aqui esta noite. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Vamos lá, 1, 2, 3. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Diga: 40 dias. Pode se assentar, glorificando a Deus. Se assente, por favor. Queridos santos de Deus, o tema que eu vos ministrarei esta noite é batalha invisível. Vamos repetir: 1, 2, 3 e... batalha invisível. Nós acabamos de ler alguns versos bíblicos que tratam exatamente acerca da batalha invisível. Eu preciso da atenção de todos aqui. A mensagem que estou ministrando esta noite, ela vai causar um impacto muito grande
Por isso que eu tenho plena consciência de que no mundo espiritual há demônios se movendo para que você não compreenda a revelação e a ministração de Deus para a tua vida. Levante uma das tuas mãos aos céus. Senhor Jesus, na noite deste dia, que toda distração caia por terra, que toda falta de compreensão, de entendimento para com a tua palavra caia por terra. Pai, que todos estejam ligados no teu trono, ligados na tua palavra, desfrutando da comunhão. Quem concorda com isso, diga glória a Deus esta noite. Então o texto que nós lemos, ele fala exatamente acerca de uma batalha no mundo invisível. Primeira coisa que eu quero que vocês gravem esta noite é que o invisível é uma realidade. O invisível é uma realidade. O fato de você não enxergar, o fato de você não tocar, não significa que não existe. De fato, o invisível é real. A maior prova disso é o nosso Deus. Nós nunca vimos, nunca tocamos, nunca o abraçamos, mas Ele é uma realidade e Ele está aqui. Glória a Deus! O invisível é uma realidade tão grande que quando nós estamos adorando aqui esta noite, existem um número incontável de anjos que estão aqui presentes, que eles estão aqui cultuando conosco, e eu não estou vendo nenhum deles, mas é uma realidade de que eles estão aqui. Glória a Deus! O invisível é tanta realidade que enquanto o culto está acontecendo, no invisível Deus está curando. E eu não estou vendo que está sendo curado, mas Deus está curando, Deus está libertando, Deus está quebrando cadeias, quebrando algemas, quebrando correntes. No invisível, alguém pode dar uma glória por isso? O invisível é uma realidade. O invisível não somente é uma realidade, mas o invisível é a origem de tudo aquilo que é visível. O invisível é a origem daquilo que é visível. Basta você ler a Bíblia. No Gênesis, no capítulo de número 1 e o verso 1, a Bíblia mostra que tudo que é visível teve a sua origem no invisível. O que diz no Gênesis 1 e o verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é isso? É o invisível criando o visível. É um Deus invisível criando céus e terra. A terra é visível, o céu é visível, mas quem cria é invisível. Quando você vê um microfone como este, tem a sua origem no invisível. Alguém teve a ideia, isso aqui é uma ideia, não é um microfone. Quando você olha para o ventilador, não era um ventilador. Primeiro houve uma ideia, então veio do invisível. O invisível é mais poderoso do que o visível. O invisível é maior do que aquilo que nós vemos. Pastor, quer dizer que o invisível é mais poderoso do que o visível? E o invisível é maior do que o visível? Sim. Levanta o dedo assim, eu estou vendo tanta gente distraída. Eu estou vendo pessoas que não estão ligadas, não estão entendendo. Levante o dedo assim, levante o dedo. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: no invisível você é maior do que o visível. Diga: no invisível você é maior do que o visível. O seu lado invisível é maior. No mundo invisível eu sou maior do que isso que você está vendo. Vocês são maiores do que aquilo que os meus olhos veem. E isso é bíblico, porque eu sou mais invisível do que visível. Você é mais invisível do que visível. Aonde a Bíblia diz isso? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso de número 23. Paulo disse que Deus constituiu o ser humano em espírito, alma e corpo. Vamos lá? Espírito, alma e corpo. Observa que nós somos constituídos em três partes. Primeira parte é o espírito.
Alguém já viu o espírito? Não. O espírito é invisível. A gente tem alma, nós temos alma. A alma, alguém já viu a cor da alma? O tamanho da alma, a dimensão da alma, o peso da alma? Não. A alma também é invisível. A única coisa que é visível é o que nós mais valorizamos, que não deveríamos, mas valorizamos mais, que é o corpo. Isso você vê. Agora eu sou feito em 3 partes, e 2 partes minhas são invisíveis. Então o invisível eu sou maior do que o visível. Isso é uma realidade bíblica. Eu estou pregando para vocês evangelho, isso é bíblico. E o invisível é tão poderoso e é mais forte do que o visível. Jesus ensina isso nos evangelhos, quando Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito o invisível está pronto. Jesus está dizendo: o lado seu que é invisível, que você não vê, está pronto. Agora a carne, o visível, é fraco, é frágil, é debilitado. Não é à toa que só o visível envelhece, o invisível nunca envelhece. Não é à toa que só o visível cansa, o invisível não cansa. E a Bíblia mostra que o invisível é algo tão magnífico, que Paulo disse que para nós transformarmos o nosso mundo, não precisa derrubar paredes, derrubar prédios, derrubar casas, mudar ruas, não. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do invisível. Paulo está dizendo: quando você mexe no invisível, na sua mente, tudo que é visível ao seu redor é transformado. O céu recreio, levanta uma mão. Se o invisível é poderoso, uma batalha se começa pelo invisível. Prosperidade se começa pelo invisível. Crescimento começa pelo invisível. E nós temos um texto na Bíblia que fala da batalha mais famosa da Bíblia, que é a batalha de Davi contra Golias. Davi contra Golias. E a Bíblia diz que o exército dos filisteus, no qual Golias fazia parte, esse Golias era um guerreiro que era muito grande, era muito forte. Dizem que ele media quase 3 metros de altura, pesava quase 500 quilos. O homem era muito grande, muito pesado, muito forte. Ele tinha uma espada enorme, ele tinha um escudeiro, alguém que carregava o seu escudo para lhe defender. Ele tinha capacete na sua cabeça, ele tinha calçado nos seus pés. Golias se vestia muito bem. Golias, ele tinha uma fama muito grande. Mas sabe o que me chama a atenção dentro desse texto? É que Golias, com todo o tamanho, com toda a sua armadura, com todas as estratégias que Golias tinha, a Bíblia nunca mostra Golias batendo em ninguém. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia nunca mostra um homem que foi ferido por Golias. Não há um histórico na Bíblia de que Golias venceu pelo menos uma guerra. Não há um histórico na Bíblia de que Golias, com aquelas armas grandes, aquele peso todo, mandou alguém para o cemitério. Mas mesmo sem Golias ter uma vitória, sem nunca ter matado ninguém, Golias ganhava uma guerra contra Israel por 40 dias sem bater ninguém. Golias vencia uma nação inteira sem puxar a espada para ninguém, sem dar murro em ninguém, sem dar soco em ninguém. 40 dias Golias ganhou uma guerra usando as estratégias do mundo invisível. Golias ganhava a guerra no invisível. E o texto que nós lemos diz que tudo que Golias fazia era descer a um vale e gritar lá no vale. Golias chegava no vale e gritava: dá-me um homem para que ambos
pelejemos. Se eu vencer, Israel será escravo dos filisteus. Se eu perder, seremos escravos de Israel. E quando Golias gritava, a Bíblia diz que o povo de Israel tremia e corria e fugia. Golias estava 40 dias gritando de manhã e gritando de tarde. Golias se valia de 3 ferramentas. Primeira ferramenta que Golias usava, primeira arma que ele usava, era a arma da estética. Era a arma da... Não, vocês não estão aqui. Era a arma da... Primeira arma que Golias usava era a estética. Ele mostrava o seu braço, mostrava a sua perna, exibia o seu músculo, exibia a sua performance. Ele mostrava as suas armaduras, mostrava as suas habilidades, e o povo ficava com medo daquilo que via. Então Golias estava ganhando usando a estética, usando o tamanho, usando a aparência. Golias mostrava a aparência, era ele se exibir, o povo já olhava o tamanho e ficava com medo. Depois Golias se valia do segundo fator. Ele descia ao vale e gritava, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Se eu perder, seremos escravos de Israel. Se eu vencer, Israel será o nosso escravo. Golias estava ganhando a guerra no grito, na voz. Golias usava a segunda estratégia. Ele usava a voz e bombardeava o psicológico do povo. Olha para alguém e diga: Golias bombardeava o psicológico. Diga para alguém. Diga isso é forte. Golias estava bombardeando o psicológico de uma nação inteira. Golias estava gritando, Israel temia e fugia. Segundo fator positivo que ajudava Golias a ganhar era o autoconceito do povo. Todas as vezes que eu ouço alguma coisa e que eu vejo alguma coisa, eu crio ideias acerca do que eu vejo e do que eu ouço. Quando o povo olhava para Golias e ouvia o que ele dizia, o povo dizia: não podemos lutar contra ele, não podemos vencer ele. Ele é muito mais forte do que nós, ele é mais poderoso do que nós, ele vai nos derrotar, a guerra já é dele, ele é o campeão, ele é o vencedor, sem bater em ninguém. 40 dias, a Bíblia diz que Golias estava vencendo uma nação inteira, sem colocar a mão em ninguém. 40 dias, Golias estava sendo campeão. Mas a Bíblia diz que um dia, a Bíblia diz que um determinado dia, Jessé tinha 3 filhos que estavam na guerra. Jessé tinha 3 filhos que estavam na guerra. Quantos filhos? 3. Jessé chama Davi e disse: Davi, eu quero que você vá lá saber como está a guerra. Ele era um patriota, ele queria saber se o país estava ganhando. Ele queria saber se Israel estava dando uma surra nos filisteus. Ele chama o seu filho Davi e diz: vai lá, Davi, e pergunta para os meus filhos como que está a guerra. A Bíblia diz que lá vai Davi. Davi era o mais novo, Davi era o caçula da casa. Imagine como Davi chega, um molecão, um meninão. Ele já chega perguntando: delegado, você já deu quanto soco na cara dos filisteus, hein? E aí, já deu uma rasteira nele? Já deu uma bicuda nele? E aí, o que você já fez com o filisteu? Ele já deu uma gravata em um deles? Ei, a minha Davi já bateu em quantos? E essa espada dele, que legal, hein? Deixa eu ver. Davi todo animado. E os irmãos dizem: não, nós não batemos em ninguém ainda. Apanhou não, também não apanhamos. E quem está vencendo a guerra é eles, como? Eles não batem, vocês não apanham. E eles estão vencendo, sim, é eles que estão vencendo a guerra. Oh, aleluia. Davi está conversando com eles. E a Bíblia diz que enquanto Davi está conversando com seus irmãos,
Não disse se era tarde, ou se era noite, ou se era manhã. Mas o filisteu surge e grita: dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Se eu perder, Israel será nosso escravo. Nós seremos escravos de Israel. Se eu vencer, Israel será escravo da gente. Quando o gigante grita isso, Davi ouviu. Quando Davi ouviu, não prestou. Davi não tremeu e correu igual a nação de Israel corria do gigante. Davi não ouviu e ficou com medo, espantado e assustado. Davi já tomou a palavra e disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse rebelde? Quem é esse ignorante que está afrontando o Deus vivo? Não, Davi, esse gigante você não sabe. Ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo. Davi não, ele não é nada disso. Esse gigante é um mau caráter. Esse gigante não vale nada. Ele está ganhando uma guerra no grito. Ele está ganhando uma guerra no invisível. Esse gigante, ele é um malandro. Ele já bateu em alguém, ele já derrubou alguém, já deu espadada em alguém. Não. E como que ele está ganhando? Esse gigante não está com nada. E os irmãos dele com medo. Davi olha para ele e diz: lembra quando o profeta Samuel, ele foi até a nossa casa? Você se lembra que o profeta derramou o azeite sobre a minha cabeça? Lembra quando ele me ungiu? Quando ele ungiu a minha cabeça, naquele dia Deus estava, escute para vocês entenderem, naquele dia Deus estava ungindo a minha visão, para mim não me assustar com aquilo que eu vejo. Naquele dia Deus estava ungindo o meu ouvido, para mim não ter medo daquilo que eu ouço. Ei, esse gigante está ganhando no grito, mas hoje não ganha mais, porque Deus já me ungiu. Levanta a mão para dar glória. O gigante só vai ganhar uma guerra no grito. Enquanto não aparecer um homem ungido, o gigante só ganha a guerra no grito. Enquanto não aparece um jovem ungido, Golias ganhava no grito. Golias ganhava na lábia, usando a estética. Até que Davi chega, olha para cá. A guerra de Israel contra os filisteus, ela é muito semelhante à nossa guerra contra Satanás. Já vão fazer quase 2000 anos que Satanás vem derrotando crentes no grito. Eu tenho quase 30 anos que sirvo a Cristo, nasci crente, nunca me desviei, não tenho vontade de me desviar. Eu bato a mão no peito e falo para o diabo ouvir: eu não me desvio. Pastor, e se você enfraquecer, você é um crente fraquinho na igreja. Prefiro ser o fraquinho da igreja do que o fortão do mundo. Eu nasci para ser crente. E nesses anos que eu sirvo a Cristo, eu nunca vi ninguém que chegou na igreja com olho roxo e disse: pastor, a bombagira ali pegou a hora, me deu murro, a bombagira me arrebentou, e eu virava o rosto, tome, eu passei, tome, eu apanhei. Eu nunca vi nesses anos que eu sirvo a Cristo um homem chegar na igreja e dizer: pastor, eu estava passando na rua, e aí veio um demônio e me deu uma rasteira, e eu caí. Quando eu levantei, me deu uma rasteira de novo, eu caí de novo. Eu nunca, nesses anos que eu sirvo a Cristo, conheci um jovem que chegou aqui de muleta ou de bengala, e eu perguntava o que foi, disse: juntou 10 demônios, me pegou na esquina e ó, me bateu. Eu nunca vi um casal dizer: pastor, os demônios que destroem família entrou em casa, pegou minha esposa pelo pescoço e jogou na rua, me deu uma surra e disse: vai embora dessa casa, acabou o casamento. Não! Eu nunca conheci um obreiro que levou tapa na cara que o diabo deu. Mas eu
já conheci dezenas de pastores que o diabo destruiu o ministério deles. Deixa o som de um jeito só, querido. Eu já conheci dezenas de pregadores que o diabo já fez eles pararem de pregar o evangelho. Eu já conheci dezenas de cantores que abandonaram o playback, abandonaram a música e não cantam mais. Eu já conheci dezenas de dizimistas que pararam de dizimar, e quem foi que fez parar foi Satanás. Eu já conheci dezenas de ofertantes que não acreditam mais na oferta, e quem destruiu a fé foi o diabo. Eu já conheci dezenas de casais que se separaram, que o divórcio venceu, e quem venceu foi Satanás. Pastor, como ele vence sem bater em ninguém? Como ele vence sem usar arma? Satanás está vencendo no grito, Satanás está vencendo no psicológico, ele está ganhando no mundo das ideias. Sabe como ele para um pregador? Ele diz: teu ministério não vai, tu não tem chamado, Deus não é contigo. Sabe como ele vence um cantor? Ele diz: o que adianta? Canta, e nada acontece. Sabe como ele vence um dizimista? Ele diz: ei, você está dando dinheiro na igreja à toa, está dando dinheiro para o pastor. É assim que ele vence, atingindo o psicológico, no invisível. Mas eu quero profetizar esta noite: Deus já levantou a igreja com a unção que deu para Davi. E eu profetizo, ninguém vai te vencer no grito. Cadê a tua prova? Ninguém vai te vencer no grito. Levanta a mão, recebe agora. Está descendo azeite aí. Fecha os olhos e levante a mão. Os olhos fechados, a mão levantada. A boca aberta, a boca aberta. Saul não dormia mais. O grito de Golias ficou impregnado na mente de Saul. Saul não podia dormir porque o gigante gritou. A nação de Israel, um exército inteiro, centenas de homens correndo do grito de um gigante frouxo que não batia em ninguém. Me olhe, você foi ungida, mulher. Aleluia. Você foi ungido. Ungido não perde a guerra no grito. Deixa eu repetir isso mais uma vez. Os espirituais não entenderam. Quem é ungido não perde a guerra no grito. Ungido não perde, não perde. Saul e Davi ouviram as mesmas palavras. O gigante que gritou e Saul ouviu era o mesmo que gritou e Davi ouviu. Nós sofremos as mesmas calúnias. As palavras são diferentes, mas a calúnia é a mesma. Pastor, porque uns permanecem de pé e outros caem? É fácil, é unção. É unção. Porque os pastores recuam quando o nome dele é difamado e outros avançam mesmo assim? É a unção que explica. O grito de Golias fazia Saul recuar. Agora Davi dizia: avança em
cima desse gigante de fanfarra.